diz a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Muito boa noite a todos, principalmente aqueles que nos visitam. Nesta noite também quero agradecer aqueles que estão sintonizados conosco através da Rádio Cidade e podendo ter também a oportunidade, não é, de ouvir este culto e também a palavra do Senhor a partir deste momento. E quero também agradecer aqueles que estão acompanhando esse estudo através da internet, pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, como está posto aí, capítulo 13. As parábolas do reino nós estamos estudando. O capítulo 13 nós já estivemos falando sobre isso, trazem as parábolas do reino. E nós já estudamos a primeira parábola, a parábola do semeador. Estudamos a segunda parábola, a parábola do joio. E fizemos como introdução a explicação das parábolas. Antes de tratar o assunto das parábolas, nós fizemos um estudo
focado, para a explicação de Jesus Cristo do porquê ele pregava por parábolas. Hoje à noite nós vamos ver as parábolas da semente de mostarda ou do grão de mostarda e do fermento, ok? Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu vou ler o texto, versículos 31 até o final do versículo 33, apenas 3 versículos, que dizem assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Oremos ao Senhor, busquemos a presença dEle nesse momento em oração, para que Ele possa elucidar o texto sagrado para mim e para você. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nós louvamos o Teu nome e Te adoramos, Te bendizemos, Senhor Deus, nesta noite, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante da Escritura. E nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para compreendermos a Tua palavra. Por isso, eu peço o Teu auxílio divino, e que Teu Espírito Santo possa trazer esta semente que é a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, e possamos estudá-la, Senhor Deus, e também praticá-la, pois é isso que o Senhor pretende para as nossas vidas, que possamos viver uma vida galgada, Senhor, pela Tua palavra, e assim nos ajuda, crentes e descrentes, possam nesta noite ter uma experiência com o Senhor, através da palavra, e assim nós te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos e amigos, no último domingo nós estudamos a parábola do joio e do trigo e a explicação de Jesus Cristo desta parábola. Parábola que nos mostra que nesse mundo só existem 2 tipos de pessoas: joio, e trigo. Filhos do reino e filhos do maligno, é o que está no texto sagrado. Vimos também que o joio e o trigo, eles estão entrelaçados nesse mundo, ok? A parábola não fala de joio na igreja de Cristo, tá? Fala do joio no mundo. O campo é o mundo e não a igreja. Eu quero frisar muito isso, porque é uma interpretação errada de pregadores que dizem que o mundo é a igreja. Não, o texto diz, o campo é a igreja. Não, o texto diz, Jesus foi bem claro em sua explicação, que o campo é o mundo, que o mundo ele está formado por joio e trigo, filhos do maligno e filhos do reino, ok? Filhos do reino e filhos do maligno. E vimos também, não é, que eles estão entrelaçados nesse mundo, convivendo juntos, seja na família, seja na sociedade e na igreja visível, e não na igreja invisível, porque na igreja invisível não tem joio, só tem trigo, tá? Mas na igreja visível, nessa aqui, não é? Essa tem joio no meio do trigo. Nós vimos isso então, não é? Que joio e trigo vivem nesse mundo entrelaçados, não é isso? Seja na família, seja na sociedade e até mesmo nas congregações visíveis ou na igreja visível. Mas vimos também que virá o dia em que o Senhor Jesus voltará e Ele fará separação. Os ceifeiros farão a separação e lançará o joio no castigo eterno e o trigo será guardado no seu celeiro. Versículo 41, capítulo 13, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, ok? E os lançarão na fornalha. Quem são esses? O joio, ok?
e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o trigo, os justos, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, ouça. E hoje então, nós estudaremos, se assim Deus nos permitir, as parábolas, duas parábolas que estão relacionadas, tá? Na verdade, nós temos 4 parábolas daqui para frente. E essas parábolas, elas estão relacionadas uma com a outra, porque a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, e a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Se você prestar atenção, há uma relação, não é, bem próxima entre estas parábolas. E hoje nós vamos ver a do grão de mostarda, ou da semente de mostarda, e do fermento, que formam um par. A primeira parábola, referindo-se ao crescimento, não é? Ao crescimento exterior do reino dos céus. E a segunda parábola, referindo-se ao crescimento interior do reino dos céus. Não é? Pode olhar, está no texto. Uma refere-se ao crescimento exterior, é tão pequeno e de repente vira uma árvore frondosa, e a outra é o crescimento interior, onde o fermento é aplicado interiormente e a massa leveda e cresce também. Parábolas que tratam do crescimento e da influência do reino de Deus no mundo. Essas parábolas, elas tratam do crescimento do reino, da igreja, tá? Do reino de Cristo, do reino de Deus, do reino dos céus, e da influência do reino de Deus no mundo. Primeiro eu quero colocar algumas características comuns, a título de introdução, entre essas duas parábolas. Tá? Eu quero primeiro trazer você aqui algumas características comuns entre estas duas parábolas. A semente, não é, de mostarda e o fermento são minúsculos ou minúsculas, não é, diante do que elas produzem. Algo em comum é que é minúsculo diante do que elas produzem no texto. E você vai entender isso mais ainda pela quantidade de massa, não é, que é usada aqui nesse texto, nas medidas que são colocadas diante de nós. O fato é que tanto a semente da mostarda, o grão de mostarda, eu vou intercambiar, tá bom, essas palavras, grão e semente, mas eu estou tratando da mesma coisa, elas são minúsculas diante do que elas produzem. A semente também e o fermento têm, veja, possibilidade em si mesmo de produzir crescimento, algo comum. Tanto a semente quanto o fermento tem possibilidade em si mesmo de produzir crescimento. Lembre-se, esta parábola está falando do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus, não é? Vamos fazer um paralelo aí, mostra a possibilidade em si mesmas, não é? A semente e o fermento, de produzir crescimento. Ok? Outro ponto em comum aqui é que o crescimento de ambos, né, é desproporcional em comparação ao tamanho natural. A parábola nos ensina que o crescimento de ambos, do grão de mostarda e do fermento na massa, é desproporcional, não é, em comparação ao tamanho natural. A massa, né, o irmão Canuto ali está aí, não é? Trabalha com pão, sabe muito bem, não é? Que é desproporcional o tamanho da massa depois que você coloca o fermento nela. E as cozinheiras, quem gosta de fazer pão, não é? Bolo e assim por diante, e etc., não é? As pessoas que trabalham com culinária também sabem muito bem disso, ok? A parábola do grão de mostarda, meus queridos, explica para nós como o reino de Deus crescerá até ele atingir proporções universais. Universais. Apesar do humilde começo, não é? Devido à rejeição de Israel.
E já a parábola do fermento explica como o reino de Deus crescerá de forma dinâmica. Dinâmica. Um de forma universal e outro de forma dinâmica, não é? Dinâmica, não é? Mas sem grandiosidade exterior. Exterior. Mas há contrastes também, tá? Não há só algo em comum. Há contrastes. Alguns eu vou deixar para você estudar, tá bom? Mas eu vou dar somente um hoje. Em sua finalidade, não é? Nós temos um contraste aqui. Em sua finalidade, eu quero que você preste atenção nisso, porque há um contraste, há contrastes também. E eu quero destacar um contraste entre essas duas parábolas. Porque em sua finalidade, a parábola da semente e a parábola do fermento, os resultados são diferentes. Diferentes. A semente da mostarda, ela oferece abrigo. Vêm os pássaros do céu e se aninham nela, não é isso? E a parábola do fermento, ela traz a ideia de saciar a fome de muitos. E aí nós temos um contraste. Uma oferece abrigo e a outra oferece o quê? Alimento. Saciar a fome. Então preste atenção nisso que eu falei, porque eu vou terminar com isso aqui, a nossa mensagem de hoje. Então vamos para o texto, ok? Primeiro, a parábola da semente, versículos 31 e 32. Nós vamos olhar para esta parábola, e a primeira coisa que eu quero colocar aqui é esta parábola, a parábola da semente de mostarda, o crescimento do reino. Fala sobre o crescimento do reino. Irmãos e amigos, esta é a segunda parábola que começa com a introdução, o reino dos céus é semelhante. Peço atenção a isso, porque a parábola do joio, como nós vimos a semana passada, é a primeira parábola que traz essa introdução. E no versículo 31 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante. Então, mais uma vez, nós temos esta parábola aqui, começando com essa introdução. É a segunda parábola. E note que a parábola está intimamente relacionada com as parábolas anteriores. Porque ambas, ou seja, todas as parábolas, a primeira, a segunda e a terceira, descrevem um homem plantando sementes. A do semeador, a do joio e agora da semente. Todas elas descrevem um cidadão plantando sementes, não é isso? Mas quanto ao seu tema, não é isso? Como nós já vimos aqui, já na minha introdução, ela está muito mais intimamente relacionada com a parábola do fermento. Ela não está muito relacionada com as parábolas anteriores, apesar de começarem e terem, não é, um homem plantando. Ela está mais intimamente ligada à parábola do fermento, ok? Uma vez que a parábola do grão de mostarda e do fermento mostram um reino muito pequeno na sua fase inicial, não é? Mas que vai avançando até abranger o mundo inteiro. Você viu a leitura de Daniel? Prestou atenção na leitura do livro de Daniel? As leituras não são aleatórias, é conduzindo você para o pensamento do que vai ser falado hoje de manhã aqui, ou à noite aqui. Muito bem. A primeira coisa que nós temos, não é, nesta parábola é o semeador. Versículo 31. Nesta série de parábolas do reino, pela terceira vez, Jesus ele descreve um homem semeando em seu campo. O texto diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. No seu campo, pela terceira vez, Jesus descreve, não é, um homem semeando em seu campo. Mas desta vez, preste atenção, que o semeador
ele não lança, ele não espalha a semente. Agora, em vez de espalhar a semente, ele planta um único grão de mostarda. Ele faz um plantio entre as sementes que ele semeia numa horta, porque o texto fala de hortaliças, tá bom? Então, diferentemente, não é? Ele não está lançando, ele está plantando a semente desta vez. Versículos 31 e 32, nós temos a semente plantada. Veja o versículo de número 31, diz assim: um homem que tomou esse grão de mostarda, essa semente de mostarda, e plantou no seu campo. Grão de mostarda, ok? Que geralmente era a menor das sementes, geralmente, tá bom? No versículo 32, veja, diz assim: o qual é na verdade a menor de todas as sementes. Jesus diz que ela é a menor de todas as sementes. Eu quero frisar uma coisa aqui para você, tá? A semente do girassol é menor do que a semente do grão de mostarda. Jesus está enganado? Não, você vai compreender o que ele queria dizer agora. Porque Jesus não pretendia afirmar que o grão de mostarda era a menor de todas as sementes de qualquer planta do mundo. O que Jesus quis dizer aqui para os seus ouvintes, o que ele simplesmente quis falar aqui, é que a semente de mostarda era a menor semente conhecida pelos seus ouvintes. Eles não conheciam girassol, não é da região deles. Então ele pegou a menor semente da região deles, ok? Qual é a menor semente? Não é? Eu não sei, da nossa eu não pesquisei, eu devia ter pesquisado, né? Do norte, eu não sei, mas bem. Não é importante isso. Importante é que você entenda, não é? Que a questão de ser a menor aqui era a menor semente para aquele povo, que aquele povo conhecia, tá? Porque tem uma semente de um tipo de girassol que é muito menor do que o grão de mostarda. Porque de repente você pode fazer uma pesquisa, né, e achar que aquela sementezinha lá é menor, e você, olha aqui, ó, falha na Bíblia. Não tem falha na Bíblia não, tá bom? Tire o cavalinho da chuva, não tem erros na Escritura. O que Jesus está aqui dizendo era simplesmente que a semente do grão de mostarda era a menor semente conhecida pelos seus ouvintes. Lembra que as parábolas eram justamente questões ou histórias da cultura deles? Por isso ele frisa isso aqui, ok? Mas veja que, embora ela inicialmente tão minúscula, fosse tão pequenina, minúscula, tão insignificante, a semente, não é, de mostarda, ela cresce mais e mais até tornar-se uma árvore frondosa. Versículo 32. Diz o texto: a qual é na verdade a menor de todas as sementes que vocês conhecem, mas, não é? Diz o texto. 32. E crescida é maior do que todas as hortaliças e se faz árvore. Note isso, inicialmente minúscula, tão insignificante, não é? Essa semente, mas ela cresce mais e mais até tornar-se uma árvore frondosa. Ainda hoje, meus queridos, a mostarda, ela cresce vigorosamente na Palestina, tá? As árvores da mostarda, elas têm entre 1,80 m, podem chegar a 3 metros e há algumas delas até com 5 metros de altura, tá? 5 metros de altura. Às vezes elas chegam a esta altura. Então, uma árvore bem, não é frondosa, é alta, sem dúvida nenhuma. Mas veja bem que a minúscula semente de mostarda representa o reino dos céus em sua fase inicial. Na sua fase minúscula, não é?
no seu embrião, eu vou dizer assim, vou colocar dessa forma, não é isso? O reino de Cristo, o reino dos céus, teve um começo modesto, não é? Por quê? Porque tinha um pequeno grupo, um minúsculo grupo de seguidores fiéis e um grupo mais próximo que consistia de 12 discípulos. E algo que seria reduzido ainda a 11, então é minúsculo, não é isso? Notaram a leitura que a irmã Neta fez? Se levantou um homem que tinha 400 com ele, não é isso? Depois se levantou outro que conseguiu levantar um grande número também, mas os discípulos de Jesus não chegaram a esse número. E todos aqueles seguidores e aquelas ideias caíram por terra. Mas o texto aqui, do grão de mostarda, não é? Quer mostrar para nós que o reino teve um começo modesto. Jesus tinha um pequeno grupo de, minúsculo, eu vou dizer, seguidores fiéis, e um grupo mais próximo dele, que consistia de 12 discípulos, algo que seria reduzido a 11 homens. Imagine, eu quero que você imagine agora, o início do reino de Deus, o reino de Cristo, em relação ao poderoso Império Romano, que dominava aquela época. 12 homens, vou colocar assim. Não é? Em relação à magnitude do Império Romano que dominava o mundo daquela época. O que era o reino de Deus, na sua fase inicial? O que era o reino de Deus diante de toda a oposição do Sinédrio? Vamos ver as outras instituições que haviam também. O que era o reino de Deus? O reino de Cristo, sendo na sua fase inicial, diante de toda a oposição do Sinédrio, algo milenar. Milenar, meus irmãos e amigos. Não é? O que era o reino dele diante disso? Insignificante, é o que eu posso dizer para você, não é? Diante de todas as instituições jurídicas do Império Romano daquela época. Não é? Diante ainda desse império, mega império, o Império Romano, e todas as suas instituições, o Senado Romano, o governo romano, e assim sucessivamente. Humanamente falando, o reino era nada. É ou não é? Nada. O reino de Cristo, no início, o reino dos céus, não era nada, como uma semente de mostarda lançada na terra. Você acha que dava para encontrar ela depois? Mas é interessante que ela germina em 5 dias. Olha o poder dessa semente. De 3 a 5 dias ela já está poderosamente saindo da terra. Então, o que era o reino de Deus na sua fase inicial? E quando a semente de mostarda, não é? Quase microscópica, era lançada no solo, não é, irmãos? Efetivamente ela desaparecia. E as pessoas nem percebiam a presença dessa semente no solo. E da mesma forma, nos dias de Jesus, poucas pessoas reconheceram o reino de Deus. Reconheceram que o reino de Deus já havia chegado com o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o reino de Cristo, o reino de Deus, era microscópio em seu início, diante de todas as instituições existentes daquela época. O reino messiânico, ele parecia pequeno em sua fase inicial, mas esse reino, ele crescia
e ele cresceria e se estenderia rapidamente por todo o mundo. É só você ler Atos dos Apóstolos. Em 60 anos, o mundo todo já havia ouvido o Evangelho. Paulo disse isso, que ele já havia pregado ao mundo inteiro. Você sabe disso, está no livro. Uma das cartas do apóstolo Paulo, você procura, tem só 13, tá bom? Que o mundo todo foi evangelizado por ele. 60 anos, cerca de 60 anos depois, o mundo estava impregnado pelo cristianismo e tomado pelo evangelho e pelo reino de Deus, não é? A terceira coisa nessa parábola que eu quero mostrar para você são as aves dos céus. Nós vimos o semeador, vimos, não é, a semente, agora é hora de ver o final. De modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Note, a semente germina, 5 dias para isso, ela cresce mais e mais, até tornar-se uma árvore que pode chegar a 5 metros, ok? Tão alta que as aves, não é, do céu vêm e se aninham. Essa palavra é acampar-se, fazer moradia. O grego aqui, né, é fazer moradia, acampar, fazer um acampamento. E Jesus, com esta parábola, ele quer nos ensinar que o reino dos céus não somente cresceria, ia se expandir de modo extraordinário, mas que o seu reino se tornaria um refúgio seguro para os povos de todas as nações. Que ensino, não é? Não somente vai crescer, mas ele vai ser refúgio para os povos de todas as nações, para que todos de todas as nações pudessem encontrar ali no reino dos céus segurança, refúgio espiritual para o seu coração e para a sua alma. A sua alma. Por isso que ele fala que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos, fazendo uma alusão de que os povos de todas as nações, não é, iriam encontrar ali, no reino dos céus, segurança, refúgio espiritual para o seu coração e para a sua alma. Isso nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, não é isso? Nós podemos ver nos nossos dias. O reino do céu, ele não somente cresceu, mas ele é um refúgio para povos de todas, não é, línguas, tribos e nações espalhadas pela terra. Pela terra. Então essa parábola fala de quê? De crescimento. E também fala de abrigo. O reino dos céus vai crescer e tornar-se abrigo para todos. Todos de todas as tribos, de todas as nações que creem no Messias, que entregarem suas vidas ao Rei desse reino, desse reino, desse reino. A segunda parábola que nós temos aqui é a parábola do fermento, versículo 33, diz assim: disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Eu quero pedir sua atenção para a questão do fermento aqui. Geralmente, na Bíblia, fermento está relacionado com pecado, o que não é o caso aqui, tá bom? Precisamos entender isso. Aqui o fermento está relacionado ao reino dos céus. Mas geralmente você vai encontrar o fermento relacionado ao pecado. Por exemplo, lá na Páscoa, o judeu não podia ter fermento em casa, porque o fermento
representava justamente pecado. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios para que nós possamos tirar todo o fermento do meio da igreja, relacionando ao fermento o quê? Ao pecado. O que não acontece aqui, porque o texto foi bem claro para nós. Versículo 33, disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então aqui, não pode ser interpretado, a exegese não pode ser feita para pecado, é para o reino dos céus. Por que eu estou falando isso? Porque alguns teólogos relacionam também isso aqui para um lado negativo, tá? Mas a parábola do fermento está intimamente ligada à parábola do grão de mostarda, tá? Por quê? Porque as duas parábolas descrevem o crescimento surpreendente e extraordinário de algo que parece pequeno, que parece insignificante. Não é que quem tem a prática, de fazer bolo, pão e etc., sabe muito bem. Para o tanto de massa, é insignificante a quantidade de fermento que se coloca. Assim como o grão de mostarda é minúscula, é microscópica, para descrever o crescimento extraordinário, não é isso? E mais uma vez, nós temos aqui Jesus, ele se utilizando de uma cena da vida cotidiana de sua época, para que ele possa oferecer uma analogia para o crescimento, avanço e influência do reino dos céus. E nós vamos a cada uma das partes então. Primeiro, o fermento, está na ordem, ok? Não vamos ter em mente o fermento dos nossos dias, tá bom? Não é o Dona Benta, o Pó Royal, não sei como é que é outros nomes e tal, nada disso. Não tenha em mente o fermento dos nossos dias, tá? Não tenha em mente isso, porque não é o fermento dos nossos dias. Aqui trata-se de um pequeno pedaço de massa fermentada, tá? Um pequeno pedaço de massa fermentada, geralmente uma pitada de massa restante do dia anterior, era guardada. E guardavam e ela fermentava, ok? Ela fermentava. E que era amassada numa nova massa. E assim os micro-organismos ali da fermentação permeavam a massa maior e nova. Não tinha, não é? Dona Benta, Pó Royal, depois eles me pagam a propaganda, não é? Era uma pitadinha de massa do dia anterior, 2 dias antes, eles guardavam, aquilo criava bactérias, ok? E os micro-organismos faziam o quê? A fermentação. Então a dona da casa pegava aquele pedacinho de massa, pegava a massa nova que ela acabou de bater, não é? E ela inseria aquela pequenina, minúscula massa no meio, e então havia a fermentação. Esse processo de fermentação torna o pão assado mais leve e melhora o sabor do pão. Do pão, meus irmãos. Mas somente na Páscoa não se podia usar essa prática. Não se podia, era proibido o uso desse fato, do fermento e dessa prática de fermentação para os pães da Páscoa. Mas no dia comum, na vida cotidiana, a israelita, não é? Porque eram as mulheres que cuidavam dessas coisas, tá bom? Elas sempre fazendo de um dia para o outro, elas deixavam uma pitadinha lá da massa, porque no outro dia elas queriam um pão maior, não é isso? Um pão melhor, a família era grande e tinha então que sustentar a família à base de pão, trigo, era a vida deles com base nesse tipo de alimentação. Muito bem. A segunda coisa que nós temos nessa parábola do versículo 33 é a mulher. A mulher. Jesus aqui ele fala de uma mulher misturando o fermento na massa. Isso porque as mulheres costumavam
preparar e assar o suprimento diário de pão na cultura israelita. Eram as mulheres. E o pão era novinho, não tinha negócio de comer pão de um dia para o outro, não. Então, todo dia era algo, que as mulheres elas faziam, e por isso que ele fala da mulher, misturando. E lembra disso, nós temos ali israelitas, judeus, e aquilo ficava muito fácil na mente deles. Fazia parte do cotidiano deles. E eles podiam imaginar Jesus contando a história, e eles imaginando uma mulher, fazendo e preparando aquela massa, ok? Para o suprimento diário de pão na cultura e na família ali israelita. Mas faz-se relevante aqui notar, veja, uma porção minúscula de fermento. E essa porção minúscula, ela é suficiente para fazer crescer uma quantidade enorme de massa. Você vai entender isso. Preste atenção. Porque ele vai dar uma quantidade aqui. Essa quantidade tem na Bíblia, tá? Tem na Bíblia. Depois você pode pesquisar. Está lá nos livros do Pentateuco. Tá bom? Tem lá, tem 5 livros, você pode procurar isso aí, tá bom? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas. O que é 3 medidas? Essa é a primeira pergunta, Tá bom? Cada medida tinha cerca de 13 litros. Pensa em 13 litros de farinha de trigo. Tá? Agora não pensa dos litros que nós falamos de manhã não, tá? Que de 900 ml não, é litro mesmo, tá bom? É litro de verdade, aquele tipo de litro que vende ali na feira não, que você compra 900 por 1 litro. Estima-se que a quantidade de pão, então você multiplica 13 por 3. Aí você tem a quantidade, 13 vezes 3, quem é matemático aí? 60 aí? O irmão Canoto deve saber se é muita massa ou se não é muita massa. 69 litros, não é? Acho que só ele que tem experiência para isso aqui dentro do nosso, Que ele é dono de uma padaria. Depois ele paga o cachê também para mim. Sabe, pensa em 69 litros de farinha, de trigo. 70, perdão. Perdão, é isso mesmo, desculpa. Não, é 13 vezes 3. Estima-se que a quantidade de pão diária daria para alimentar 150 pessoas. Essa quantidade de massa dava para alimentar 150 pessoas. O que eu quero pedir a sua atenção é para a quantidade de farinha em relação à pitada de fermento. O texto diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. É minúsculo isso aqui, diante da quantidade de trigo. A ideia é essa, de uma mulher que usa 3 medidas, que cada medida equivale a 13 litros, e estima-se que a quantidade de pão diária feita ali dava para alimentar, não é 150 pães, dá para alimentar 150 pessoas. Tem um irmão que disse que comia 5 pães cada manhã. Imagina 150 pessoas que comiam 5 pães, não é? Faz outra multiplicação aí, 150 vezes 5, não é? Você vai saber a quantidade de pão.
Mas tem gente que só come um, não é? Eu só como um. Bastava 150 pães se fosse todo mundo igual a mim, não é? Mas o verbo grego aqui, irmãos, indica que a mulher inseriu fermento no meio da massa. Note isso aqui, ó. Ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. O verbo esconder aqui é que ela inseriu o fermento no meio de toda essa massa aí. Toda essa massa. Não com o intuito de procurar impedir que alguém descobrisse a sua presença. Não foi esse o intuito dela. Mas veja que o fermento inserido na massa, não é? Não era visto inicialmente. Dá para notar fermento no meio de toda essa massa aí? Sinceramente? Acha que dá? Não dá. É minúsculo, não dá para notar. Não tem como. Não era visto inicialmente. Mas, no entanto, logo seria reconhecido que ali foi colocado o fermento. Não era notado, mas logo ia fermentar, a massa ia crescer e ficaria notório. Seria reconhecido que ali tinha fermento, por quê? Pelo efeito surpreendente do crescimento da massa. Irmãos, assim o reino de Deus pode não ser percebido ou reconhecido, até que a presença venha a ser óbvia por meio dos efeitos dele surpreendente. O reino de Deus pode até nem ser percebido na vida de uma pessoa, até que os efeitos, está lá dentro dele, até que os efeitos desse reino na vida dessa pessoa venham demonstrar, não é? Que ela pertence ao reino de Deus. De Deus, meus queridos. E assim, veja como Jesus ele descreveu na parábola anterior o menor grão produzindo a maior das plantas de uma horta. Agora ele descreve como uma pequena pitada de fermento, meu amado irmão e amigo, como uma pequena pitada de fermento na massa aqui no texto. Afeta tão grande quantidade de massa. O reino dos céus afeta uma grande quantidade de massa. De massa. Irmãos, nós sabemos muito bem que o reino de Deus se espalhou, se expandiu e virou o mundo de cabeça para baixo. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Aquilo que começou com um homem na Galileia, minúsculo, chamando homem por homem, 12 homens, depois se reduz a 11. Ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus, e aqueles 11 homens revolucionam o mundo da sua época com a mensagem do reino dos céus. E 2000 anos depois, esse reino continua se expandindo, continua crescendo, e vai chegar um dia da sua plenitude. Abra sua Bíblia novamente, lá no livro de Daniel, não é? Por favor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 7, versículo 13. Que foi lido hoje aqui também. Então o ensino principal da parábola é que, embora o reino parecesse pequeno e insignificante, ele avançaria, cresceria e influenciaria o mundo inteiro. Capítulo 7, verso 13 de Daniel diz assim: eu estava olhando, Daniel, uma profecia, nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e
o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio. Um dia nós veremos a plenitude. Hoje o reino não está na sua plenitude. Ele foi implantado. Mas haverá um dia que esse reino cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, quantas vezes tentaram destruir a igreja? Quantas vezes tentaram dizimar os cristãos? Então, o ensino principal da parábola é que, embora o reino parecesse pequeno, aos olhos humanos insignificante, desculpa, um bando de galileus ignorantes, como eu e você, se você é um cristão. Vá ao texto de Atos agora, dos apóstolos. O parecer de Gamaliel. Nós vamos já a ele. Porque eu quero concluir, deixe sua Bíblia lá em Atos capítulo 5, tá bom? E eu quero concluir nessa noite, que embora o reino tivesse chegado no ministério de Jesus Cristo, naquele momento o reino aparentemente era pequeno, era obscuro, como uma semente de mostarda, como uma pitada de quê? De fermento. Embora o reino já estivesse sendo estabelecido, houvesse chegado, naquele momento inicial, era algo embrião, aparentemente era pequeno, era minúsculo, era insignificante, era obscuro, como uma semente da mostarda e como uma pitada de fermento. No entanto, meus queridos, com o tempo, o reino de Cristo se estenderia até os confins da terra. O livro de Atos, onde eu pedi para você abrir agora, registra o avanço extraordinário e imparável. Eu vou usar essa palavra, essa expressão. O avanço extraordinário e imparável do reino de Deus, confirmando para nós a advertência de Gamaliel. Olha o versículo de número 38. É Gamaliel falando: agora vos digo, dai mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra, em outras palavras, se esse reino aqui, vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E o Sinédrio concordou com ele. Agora preste atenção. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, note isso aqui, preste atenção, esse avanço extraordinário e imparável do reino de Deus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar o Cristo. Olha o versículo de número 7 do capítulo 6 agora. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos.
E um crescimento tão extraordinário, ao ponto de até os sacerdotes judeus se converterem. Porque o texto diz também muitíssimos. Você sabe o que é muitíssimos para Deus? Muitos, muitíssimos, não é muito, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus queridos, e o reino dos céus continuará a avançar, até que as vozes celestiais gritem na 7ª trombeta. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, agora. Ele vai continuar crescendo, até que as vozes celestiais gritem na 7ª trombeta. Apocalipse, capítulo de número 11, e o versículo é o versículo de número 15. Abra sua Bíblia aí, por favor. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes. Meus queridos, o reino dos céus vai continuar a avançar, vai continuar a crescer extraordinariamente, imparavelmente, e vai avançar até as vozes celestiais desse dia aqui, da 7ª trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, os reinos desta terra, eles têm fim. Nabucodonosor, vou citar alguns só, tá bom? Não é? Ciro, César, Hitler, Putin. Vai ter fim. Vão ter fim. Os reinos desse mundo vão ter fim. Mas o reino de Cristo, note, ele vai crescer de modo extraordinário e imparável, e ele vai avançar até esse dia que os seres angelicais, celestiais, gritarão na 7ª trombeta, não é? Versículo 15. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Lições destas parábolas para nós aqui. Poucas, mas eu creio que devem ficar no seu coração. As parábolas da semente da mostarda e do fermento, elas confirmam as profecias do Antigo Testamento, que o Messias teria um número enorme de súditos de todos os povos do mundo. E eu faço você voltar-se para Daniel novamente. Não só Daniel, o livro de Isaías também é bem enfático nisso. Essas duas parábolas de Jesus Cristo aqui, elas confirmam as profecias do Antigo Testamento, que o Messias teria um reino enorme, grandioso, extraordinário de súditos de todos os povos do mundo. E essa expectativa, eu queria falar com você que é crente, essa expectativa fornece para nós, a igreja, a base da teologia para a ordem que Jesus deu para nós fazermos discípulos. O cumprimento dessa profecia é a base para nós fazermos discípulos. Mateus 28, 19. 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todos os reinos do mundo foram entregues a mim. Não é?
Então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aquele dia em que todos os reinos do mundo serão entregues na minha mão. Então essa é a expectativa, não é? Que nos fornece base teológica, como igreja, para nós fazermos discípulos de todas as nações. E por fim, eu quero lembrar do único contraste. Você lembra do único contraste? Que a diferença está nos resultados, ok? A semente de mostarda, ela oferece o quê? Abrigo. O fermento, não é? Sacia a fome. Somente em Cristo Jesus e no seu reino nós encontramos abrigo para a nossa alma. Somente em Cristo Jesus e no seu reino nós encontramos alimento para saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. E eu quero terminar assim, nessa noite, aplicando essas duas parábolas para mostrar para você, porque uma fala de abrigo e a outra fala de alimento. Ambas falam do reino, e somente em Cristo e no reino dele nós encontramos abrigo para as nossas almas. E somente em Cristo e no seu reino nós encontramos alimento para saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Somente em Cristo nós vamos sentir segurança, refúgio e proteção. Somente em Cristo você, meu querido, pode saciar a sua fome e a sua sede espiritual. Ele é aquele que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque nele você encontra abrigo. Ele é aquele que disse: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você ainda não é súdito do reino? Você ainda não pertence a esse reino? Você ainda não tem abrigo, não é? Seguro, o reino de Cristo. E a pessoa de Cristo oferece para você hoje à noite abrigo seguro. Você ainda está com fome, espiritualmente falando? Você ainda tem uma fome e uma sede dentro de você que você não consegue saciar? Já tentou de todas as formas e não consegue? Cristo e o seu reino oferecem para você. Se você crer nele, se você for a ele, você jamais terá fome. E se você crer nele, você jamais terá sede. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado por essas duas parábolas, Senhor Deus. E obrigado porque no teu reino e na tua pessoa, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, nós encontramos abrigo seguro para as nossas almas. E somente em Cristo e no seu reino, nós encontramos o alimento para saciar a nossa fome e sede espiritual. Aquele que disse: vinde a mim, está convidando pessoas para ir a ele e pertencerem ao seu reino, e encontrarem abrigo seguro em seus braços. E também aqueles que possam ir a ele hoje à noite e nunca mais terão fome, que possam crer nele e nunca mais terão sede. Abençoa-nos, Senhor, e obrigado pela tua palavra. Nos concede a graça nessa semana para, Senhor Deus, podermos colocar em prática o que ouvimos hoje aqui. E possamos, ó Deus, como igreja, avançar, fazer o reino conhecido, na expectativa
que os reinos do mundo serão entregues ao nosso Senhor, possamos fazer discípulos de todas as nações, para que naquele grande dia em que os seres celestiais gritarem que o reino do mundo se tornou do Senhor, nós tenhamos cumprido aquilo que nos foi dado para fazer como igreja. E assim eu oro pelos crentes, pela responsabilidade que temos, por aqueles que já têm abrigo, já encontraram esse abrigo, já tiveram sua fome saciada, que possam levar esse mesmo abrigo e esse mesmo alimento àqueles que ainda não têm. Se porventura há alguém entre nós que ainda não tem certeza de sua salvação, que sabe que não pertence ao reino de Cristo e não é súdito desse reino, que está desabrigado, desamparado, nessa noite possa encontrar refúgio em Cristo e no seu reino. Aquele que está faminto, Senhor Deus, espiritualmente falando, possa encontrar em Cristo o alimento necessário para a sua alma. Assim eu oro ao Senhor, entregando as vidas em tuas mãos, a minha vida e a vida de irmãos e amigos que aqui estão e aqueles que estão nos ouvindo também. No nome desse Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos. E você que está nos visitando, eu convido você a voltar a esta casa aqui. Uma boa noite, Deus os abençoe.